E aí, pessoal, tudo bem? Pô, primeiramente, um prazer ter você aqui para essa palestra, Hackeando a Persona, uma palestra que é uma continuação, né? Que é uma sequência da palestra Hackeando o Modus Operandi. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, primeiramente, eu queria agradecer aí a sua presença e espero que eu consiga provocar um pouco você nesses próximos minutos, tá bom? Para que a gente possa se transformar, se revolucionar, e agora o papo vai ser muito direto, hackeando de fato a persona, como é que a gente tá se hackeando, como você está se transformando, né? Então, durante esses próximos minutos, a gente vai falar bastante sobre esse tema, beleza? Bom, só para falar um pouco sobre quem é o Gustavo Zobaran, né? Ano passado eu fui eleito o profissional de destaque do mercado digital com um prêmio Digitalx 2020, né? Do ano passado na categoria Negócios. Para quem não conhece, o Digitalx ele é uma das maiores e importantes plataformas de conteúdo, de produção de conteúdo, de digital do Brasil, e anualmente ele faz um concurso em diversas categorias, tá? É uma votação popular, e aí no final do ano eles indicam, né? E acaba de fato ocorrendo essa votação, e eu fui um dos escolhidos aí na categoria negócios. Então estou muito contente. É claro que tem todo um esforço aí e o meu agradecimento, aproveitar no meu time, né? Por trás de tudo isso tem um time que me ajuda, né? Também, principalmente, a minha família. Nada disso que eu venho fazendo, que eu venho construindo, seria possível sem o apoio incondicional aí da minha família. Bom, eu tenho 20 anos de carreira, tá? Comecei no mundo digital, no mundo de internet, em 1999, montando um dos primeiros e-commerce do Brasil do segmento de esportes de aventura, né? Então, isso fez com que ganhasse uma bagagem tremenda, sobrevivemos à bolha da internet lá em 2000, mas, enfim, uma experiência, assim, fantástica, tanto de construir esse negócio, esse case, e também uma experiência de desconstruir, porque a gente acabou falindo, quebramos, né? Então, isso foi uma experiência importantíssima ter passado por isso, tá? Atualmente, ajudo empresas empresas, grandes empresas, tá? A fazer esse trabalho entre junção de digital com o mundo offline, do on com o offline, né? Então, eu acho que isso é importantíssimo. Hoje em dia, nós somos um só, né? Então, não tem por que você ter atuações digital e atuações nesse mundo offline, né? Tudo uma coisa só. Também dou e faço diversas palestras pelo Brasil, tá? Também já fiz palestras nos Estados Unidos. Oportunidade também que eu fui reconhecido numa dessas minhas idas para dar uma palestra num evento em Miami. Eu fui reconhecido com um case que em 2012 a gente construiu e fez a primeira Black Friday do mercado segurador. Então, chegamos a vender consórcio, vender previdência, vender seguros, pegando, de fato, o mote e inserindo o mercado segurador na pegada aí da Black Friday. E, então, isso foi um reconhecimento, um prêmio internacional muito bacana também, que eu dedico sempre ao meu ex-time, né? Mas que continua sempre aqui no meu coração. Também sou coautor de 2 livros,
tá? E escrevo artigos por aí, tenho coluna em diversos sites, com o objetivo de produzir conteúdo, de ajudar você a se ambientar, a ajudar nesse ecossistema digital. Beleza? Bom, vamos lá. Conforme eu disse na apresentação, né, como surgiu a palestra Hackeando a Persona, né? Durante algum tempo, a palestra que eu apresentei e fez bastante sucesso, foram mais de 1.000 pessoas impactadas com essa palestra, que era Hackeando o Modus Operandi. Eu falava muito sobre a parte de transformação digital. E essa palestra, eu já estava sentindo uma necessidade de dar uma repaginada, uma reinventada na Hackeando o Modus Operandi. E surgiu, então, a Hackeando a Persona. Hackeando a Persona surgiu também, eu gosto muito de colocar nas minhas palestras muito da parte prática, do que eu vivenciei, do que eu enxerguei e do que eu enxergo que faça sentido compartilhar com vocês, com o objetivo de provocar, mas uma provocação leve, uma provocação saudável. Então, o meu objetivo aqui, durante essa nossa apresentação, eu quero que você se sinta desconfortável. Se você der uma mexidinha na cadeira, assim, um pouco de desconforto, esse é o meu objetivo aqui, tá? Então, eu tenho aqui uma trilha a seguir, né? A construção dessa trilogia. Então, a gente veio com a Hackeando o Modus Operandi e agora a gente vem com a Hackeando a Persona, tá? Quem não assistiu a Hackeando o Modus Operandi, ela está disponível também, tá? Para assistir de forma online. Mas vamos seguir aqui. Então, na Hackeando o Modus Operandi, a gente fala muito sobre a transformação, né? E transformação aqui é importante só para poder recapitular e fazer o gancho entre a Hackeando o Modus Operandi e a Hackeando a Persona, né? Então, a transformação, ela não é digital. É uma transformação cultural. Ela é de pessoas. Antes de ser digital, ela tem que ser entendida que ela passa pela cultura. Então, a gente ouve muito por aí, né? Tem ouvido falar por aí sobre o termo transformação digital. Na minha ótica, e vocês vão perceber que eu procuro não usar o termo transformação digital, porque para mim é transformação e ponto final. Ela é transformação, ela é digital sim, ela é cultural, ela é de pessoas. Então, transformação digital para mim eu encaro muito mais como sendo uma buzzword, beleza? E essa transformação que a gente fala muito na Hackeando o Modus Operandi, ela é uma tríade. Ela é uma tríade que passa por marca, importantíssimo. Eu acho que esse zelo pela sua marca, e independente se a sua marca seja conhecida ou não, mas você tem uma marca. A marca é uma identidade. A marca é uma entidade também. Ela tem as suas preferências, ela tem os seus gostos, o seu modo de atuar. Então, é importantíssimo a transformação passar pelo pilar de marca, passar pelo pilar de tecnologia. A tecnologia, ela é importante sim, mas ela não é 100%, tá? E passa por pessoas. Pessoas, tanto colaboradores daquela empresa, colaboradores da sua empresa, como pessoas também, a gente no sentido sair um pouco da esfera corporativa e pensar, a minha provocação aqui com a Hackeando a Persona, é a gente pensar como ser humano, diante de um momento pandêmico, diante de uma situação que a gente vem vivenciando que a gente nunca imaginou. Então, pessoas aqui, quando eu estou falando em pessoas para Hackeando a Persona, é de fato olhar um pouco mais para o CPF, tá? E aqui é uma ilustração que, de fato, será que
você está se colocando como sendo o protagonista da sua história, né? Será que você está se colocando no centro? Aqui é um slide que eu trago lá da Hackeando Modus Operandi, que, enfim, fez muito sucesso esse slide, onde, putz, antes de você construir qualquer solução, construir qualquer desafio, teste antes, procure enxergar, procure ver, fatiar o seu desafio e se colocando no centro. Né? Aqui a gente vê, por exemplo, esse arquiteto, paisagista, sei lá. Eu acho que o desafio para ele foi, a gente tem um ambiente lá, a gente precisa construir um parquinho para que as crianças desçam no escorregador. Esse foi o briefing, construir um escorregador. E ninguém desceu no escorregador. Né? Será que teve entendimento desse usuário? Teve o entendimento da necessidade dessas pessoas? Né? Então, juro por Deus, se não tivesse esse escorregador aí, cumpriria com o objetivo. E o investimento de grana seria muito menor. Poderia ter pego essa grana e colocado um toldo, né, para poder amenizar esse sol aí, ou pelo menos um pedaço, enfim. É importante se, de fato, nesse processo de transformação, de hackear, né, a gente está se enxergando e está colocando a gente como sendo protagonista e a gente no centro. Então, aí surgiu, então, a Hackeando a Persona, né? Eu gosto muito de compartilhar esses detalhes para que vocês também possam se conectar um pouco com o que eu imaginei, com o que eu pensei, né? Eu estava no começo da pandemia, em março do ano passado, né? Quando a gente foi instruído, né, a ir trabalhar de casa, né? E até hoje estou. Isso me provocou, me fez eu repensar algumas coisas, principalmente em relação ao meu time, né? O time estava muito esperando uma resposta minha, dizendo, cara, e aí? Tudo que a gente planejou do finalzinho, né, de 2019 para até agora, a gente vai ter que reconstruir tudo. É o mesmo caminho que a gente vai seguir. Então, perguntas começaram a surgir e eu precisava tomar uma atitude, dar uma resposta. Então, eu pensei muito, e aí que surgiu, então, foi surgindo, né, assim como surgiu também a Hackeando Modus Operandi, como eu disse, né, de uma vivência na prática ali, e uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, e que eu disse muito para o meu time, galera, calma, no momento desse de caos, no momento de pandemia, tem gente que congela, tem gente que se fecha no seu casulo, mas tem gente que tem que enxergar o copo meio cheio, tem gente que tem que enxergar esses momentos como oportunidades, e é isso que eu tinha que despertar no time. Então, eu lembro que a gente conversou muito, e uma das coisas que a gente instituiu no time foi, galera, nesse momento não tem certo ou errado. O que não pode acontecer é a gente ficar parado. Então, vamos trocar, vamos compartilhar, para que a gente possa reconstruir o nosso planejamento, né? Que já é um insight que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, tá? Então, diversos aprendizados a gente teve durante esse ano, né? Diversas pessoas, eu, particularmente, eu me hackeei, não só no meu trabalho. Você ficando em casa e trabalhando de casa, a gente começa a enxergar outras oportunidades, enxergar outras situações. Eu comecei a cozinhar, coisa que eu não fazia. Isso é a gente se hackear, né? A nossa casa virou tudo, né? Então virou restaurante, a nossa casa virou escola, a nossa casa virou ambiente de trabalho. Então a gente está se reinventando.
Isso é muito importante a gente ter em mente. E a gente tem que procurar ter tranquilidade no momento de caos, para que a gente possa respirar, pensar e tomar as atitudes minimamente certas e procurar acertar. Mas eu não tenho dúvidas que você, em algum ponto, em alguma situação da sua vida, você se hackeou. E aí que então que surge a Hackeando a Persona. Então, diante desse cenário de pandemia, desse cenário de caos, desse cenário de novos hábitos, como você encarou esse momento? Como você está encarando este momento? Você já fez essa reflexão? Você já parou para pensar o quanto você conseguiu evoluir? O quanto você conseguiu, de fato, se transformar? E o se transformar pode ser, de fato, em pequenos hábitos, em pequenos gestos. Tem muita gente que aprendeu outras línguas, tem muita gente que aprendeu outros temas, outras disciplinas. E está sendo uma enxurrada, né, de lives, de cursos online. Tanto é que esse é online porque surgiu através da oportunidade do caos que a gente passou. E se a gente olhar um pouco para trás, desse momento de tristeza, né? Milhares e milhares de mortos, milhões aí de pessoas que foram impactadas pela Covid, mas o ser humano ele é muito camaleão, né? A gente vai falar sobre isso também. Então comece a pensar, à medida que eu for avançando aqui, comece a refletir em poucos segundos aí como que você lidou e como você está lidando com esse momento de caos. E aí surgiu, eu costumo dizer que eu não acredito muito em coincidências, tá? Eu acho que as coisas acontecem porque precisam acontecer. Por que eu estou falando isso? Lá em março, quando aconteceu essa movimentação, que eu tive que vir trabalhar de casa, os meus filhos estudando também de casa, tal, eu me deparei com um livro, que é o Antifrágil. Eu não sei se vocês conhecem, depois eu vou deixar aqui a indicação, mas não é somente pelo um livro. Foi um livro que foi escrito há uns anos atrás, mas que ele reflete muito. O autor parecia que estava vivendo ou estava imaginando que a gente fosse passar por isso, né? Então, o Antifrágil, antes de mais nada, ele é uma forma de pensar, é uma forma de você encarar esse caos, né? Ele faz algumas provocações do tipo, qual é o contrário, né, de frágil? Não é ser robusto, né? Não é isso. O antifrágil, ele cresce, ele se desenvolve, ele se regenera diante do caos. É um pouco desse exemplo que está na tela, desse círculo. O primeiro exemplo aqui, esse quadrado do primeiro exemplo é um quadrado frágil, né? O círculo veio, caiu, ele se desmontou inteiro. Isso é ser frágil. O do meio, ele é robusto. Cara, né, caiu um objeto ali e ele só mexeu um pouquinho. Já no terceiro, isso é ser antifrágil. Caiu um círculo em cima do quadrado e o quadrado se reinventou, né? Se reconstruiu, criando aí uma outra figura, né? E é muito engraçado, olha só, eu vou trazer 3 exemplos para vocês perceberem o quanto o antifrágil ele é interessante. Itens frágeis, eles quebram sobre o estresse. Os itens antifrágeis, eles ficam melhores com isso. Quem conhece da mitologia grega, né? A Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna,
o guerreiro ia lá e cortava uma cabeça dela, nasciam mais 2 cabeças da Hidra de Lerna. Isso é ser antifrágil, né? Diante de um caos, você fica melhor com isso, tá? Um outro exemplo interessantíssimo, olha que interessante, os sistemas antifrágeis, eles funcionam porque aumentam a capacidade quando colocado sob pressão. Olha que interessante quando eu falei que o ser humano ele é um ser antifrágil. Por quê? Quando a gente vai na academia e a gente não está acostumado e começa a levantar um peso lá de 1 quilo, aí você começa a fazer a série de 1 quilo, passa 3 dias, no primeiro dia você já vai para casa, você acorda no dia seguinte já com dor no músculo, aquele músculo inflamou, aquele músculo reagiu àquela pressão que foi exercida sobre ele, você continua levantando 1 quilo durante um período, depois de um outro período, você vai ver que 1 quilo já fica leve, que você consegue levantar 2 quilos. E você levantando 2 quilos, vai também inflamar o seu músculo, mas daqui a um tempo você vai ver que você vai conseguir levantar 3 quilos, porque aquele seu sistema, ele reagiu diante daquele estresse, daquela pressão. E tem um terceiro exemplo que, de fato, tem muito a ver com a teoria da evolução da vida, né? Que um sistema antifrágil, geralmente, ele consiste em muitas partes frágeis. O que eu quero dizer com isso? Infelizmente, para um sistema antifrágil evoluir, existem partes frágeis. Vou dar um exemplo, que é o que está acontecendo com a gente, né? Cara, que pena que a gente teve milhares e milhares de pessoas falecendo por causa de Covid, mas foi por causa disso que surgiu vacina, foi por causa disso que evoluiu a vacina. Então, um sistema antifrágil, ele consiste de várias partes frágeis para isso acontecer, tá? Então, acho que deu para dar uma entendida, né, uma ilustrada muito, muito boa para vocês formarem essa imagem do que é ser um antifrágil. Nós somos antifrágeis. Eu tenho certeza que você também é um sistema antifrágil e que você conseguiu se transformar e está conseguindo se transformar diante do caos. Leve isso como um benefício para a sua vida, porque a gente nunca imaginou que em 2020 iria surgir essa pandemia e que fosse tirar a gente da nossa zona de conforto, que estava todo mundo na sua zona de conforto. Eu acho que agora a gente está mais preparado, está melhor preparado para a gente poder encarar outros desafios, né? Pense nisso. E como que a gente está... E como é que é a reinvenção de nós mesmos, né? Eu acho que esse é um tema, eu acho que você já conseguiu, na minha provocação lá do início do nosso papo, você conseguiu ali em poucos segundos pensar como que você já se reinventou? Qual foi a linha mestra que fez você se reinventar? Qual foi a espinha dorsal que fez você se reinventar? Ou o que faz a gente se reinventar? Você já parou para pensar nisso? Para mim, o que faz a gente se reinventar tem uma espinha dorsal muito grande. Chama-se educação. A educação, ela é uma espinha que é um fator importantíssimo ali, que ela ajuda a gente a se reinventar. Seja a cozinhar, você precisa se educar, você precisa aprender, você precisa ter conhecimento. Seja você a fazer uma coisa nova, você precisa aprender. Aprender uma língua nova exige conhecimento, exige uma reinvenção. Então, aqui que eu queria entrar no assunto para a gente... Como é que a gente pode nos hackearmos? Através da educação. Mas não é uma educação como a gente aprendeu, não é uma educação como a gente conviveu e ela está se reinventando.
conviveu antes dessa pandemia. A gente está aqui numa palestra online, passando conteúdo, e isso está muito latente nos dias de hoje. Alguém já parou para imaginar que isso iria acontecer em 2021? Né? Então, a solução está na educação. Pensem nisso. Reflitam sobre isso. Né? Só que não é essa educação que vai todo mundo para uma sala de aula, mesmo porque a gente não pode se encontrar, né? Vai para uma sala de aula, cada um senta um do lado do outro, tem um professor ali na frente apresentando a matéria e você ali, cara, meio que consumindo aquilo, e muitas vezes você não está nem aí para aquele assunto, porque aquele assunto não vai te agregar naquele seu momento, mas você precisa estar ali, seja por uma parte onde você precisa estar presente, a parte de frequência, mas pensa assim, quando você vai ler um livro, e você compra um livro, e você começa a ler um livro, se aquele livro não te interessa, cara, você tem que ter a total liberdade e protagonismo de você fechar o livro e falar assim, pô, isso aqui não me agregou, eu vou ler outra coisa. E aí você começa a entender, a enxergar que tem outras soluções, outras formas de você aprender, né, de você se educar. Então, quando eu falo dessa educação, eu gosto muito de usar um quadro, né, de um sair de para um para, ou seja, um de para, mas essa educação, gente, é sair de uma educação menos uma educação passiva para mais uma educação protagonista. Será que você está sendo o protagonista da sua educação ou você está sendo levado por agentes e fatores que você fala, pô, vai lá e faz esse curso porque eu quero que você faça esse curso. Tá? Então, é sair dessa educação passiva para ser uma educação protagonista. Sair de menos uma educação formal e igual para todos, para mais uma experiência customizável, uma experiência para você e adaptada à realidade das pessoas. Hoje, se você parar para pensar, a gente tem cursos, a gente tem conteúdo suficiente, isso, o mercado está se reinventando, o mercado de educação, se vocês pararem para pensar. Então, a gente está buscando experiências customizáveis, experiências que servem para a gente naquele momento, tá? Sair de menos reproduzir um pensamento para mais aprender a pensar, a reinventar o futuro, tá? Eu não tenho dúvidas que eu acho que a gente prefere muito mais ser provocado a gente a pensar do que a gente ficar seguindo ou reproduzindo pensamentos. Menos sistemas escolares formais para mais educação com processo contínuo. O brasileiro tem uma característica muito boa, porque ele não para de estudar, ele não para de se capacitar, que é o que a gente chama do lifelong learning, tá? Esse lifelong learning, de fato, você estar em constante aprendizado. Agora, se você encara, ou se você quer fazer parte, ou estar em constante aprendizado, não é através de um sistema de escolar formal e atual como a gente tem, tá? Ele tem que ser um processo contínuo. Menos hard skills para mais soft skills. Aqui é muito mais, os hard skills são importantes na nossa vida, claro que são, né? Os hard skills são mais aquela parte mais técnica, né? Você é bom naquela parte técnica, você é bom em matemática, você é bom naquela, na parte técnica. Os soft skills são skills, né? São jeitos onde, cara, você está trabalhando a sua resiliência, você está trabalhando a sua paciência, você está trabalhando a sua empatia. Isso são soft skills. E no mundo que a gente está vivendo, os soft skills, eles são importantíssimos nesse processo de educação. Menos cursos longos para mais cursos de curta duração. Foi um pouco o exemplo que eu dei ali do livro também. Eu acho que é importantíssimo
Aqui eu estou falando para... não é uma coisa ou outra, mas procure fazer mais cursos de curta duração. Eu acho que os cursos de curta duração, você está ali, você consegue fazer um networking, você consegue aprender naquele assunto específico, do que cursos de longa duração, tá? Então, aqui fica um pouco desse aprendizado para a gente nos provocarmos através do pilar da educação, né? E encarar como como esse momento que a gente está vivendo, que às vezes a gente vai, né, esse GIF é bem interessante, que a gente às vezes acha que é um buraco negro, e a gente está pulando ali de cabeça, se jogando, e aquilo é um balão, se joga, sabe? Eu acho que isso é importante. E aí tem algumas perguntas que eu queria deixar aqui para que você refletisse como é que está o seu momento de transformação, o seu momento de você se hackear. A hora é agora. Mas para você, o caos te assusta ou te motiva? Tá? Você, diante de um caos, você se sente motivado com aquilo? Aquilo te leva para frente? Você já parou para pensar nisso? Se você fica congelado, você enxerga, quando você passa por uma crise, você enxerga essa crise como um problema ou como uma oportunidade? E nesse dia a dia seu, é ter tudo sob controle ou saber se virar diante do imprevisível? Você é aquela pessoa que já tem a sua agenda toda programadinha e, de repente, o cara das 10 horas, da reunião das 10 horas, entrou em contato com você para trocar aquela reunião que ele não consegue te atender às 10 e ele vai te atender às 4 horas da tarde e aquilo vira um caos para você? Você sabe lidar diante do imprevisível no seu dia a dia? Lembra que a gente falou de planejamento, que quando eu citei, né, com o meu time, que a gente tinha um planejamento inteiro desenhado, todo certinho, para ser colocado em prática no ano de 2020, e isso a gente não conseguiu colocar em prática porque o mundo mudou, o comportamento das pessoas mudaram. Como é que a gente ia impactar aquelas pessoas escolhendo aqueles veículos de comunicação que foi escolhido, sendo que mudou, ninguém mais estava na rua? Então, será que você sabe se virar diante desse imprevisível? Essa situação, ela está nos ajudando, de fato, a nos transformarmos. Será que você está fazendo a sua parte? Né? Então, eu vou dar aqui algumas dicas, de fato, para vocês se provocarem diante daquelas 3 perguntas que fizeram você repensar um pouco. Primeiro, saia da sua zona de conforto. Mas saia, tá? Não fique nessa de... Não é colocar um pezinho na piscina, não. Mergulha. Saia da sua zona de conforto. Erre e entenda. Errar faz parte. Errar faz parte. Você acha que quando a gente estava lá tentando construir o novo planejamento, a gente não errou? Lembra que eu falei? Não tem certo, não tem errado diante do momento de caos. Mas você precisa entender, você vai errar. Isso é fato. Você vai errar. Você precisa entender o porquê você errou, para que você não repita esse erro. Experimente e mexa-se. Experimente coisas novas. Mergulhe de cabeça e mexa-se, porque isso vai ajudar você de fato, a sair da sua zona de conforto. Corra muitos riscos pequenos. Corra riscos. Isso é importantíssimo, a gente correr risco, tá? Mas procure escolher riscos pequenos, porque a gente sabe que a gente vai errar. E se você escolhe riscos pequenos, você pode transformar isso e se transformar para encarar um risco grande, tá? Confie em você mesmo. Você é a sua melhor solução. A gente tem, o ser humano, ele é dotado de
de um dom onde a gente consegue pressentir as coisas. Ouça mais você, ouça mais os seus pressentimentos, confie em você mesmo. Pequenas ações em vez de conceitos complexos. Tá? Procure fazer pequenas ações em vez de trabalhar em conceitos complexos. No momento de caos, não adianta você querer trabalhar em momentos complexos, em conceitos complexos, tá? Planeje com flexibilidade. Olha isso, lembra que a gente falou sobre isso também? É importantíssimo a gente fazer planejamento com flexibilidade. Planejar precisa? Claro, mas planeje com flexibilidade. Imagina você construir uma estrada e durante essa estrada, durante os, 100 quilômetros dela, você não conseguir sair dela, não conseguir ter um retorno, não conseguir ter uma saída. É importantíssimo você planejar com flexibilidade. Alguma coisa pode acontecer no meio desse caminho, tá? E alguma coisa vai acontecer. Se você não é flexível, você vai se frustrar e vai se machucar muito. Respeite o antigo. O que eu quero dizer com isso? Aprenda com o que aconteceu. Lembra que a gente falou que erre e entenda? Esse errar, você tem que crie para você um banco seu, né? Umas prateleiras ali de histórico e consulte isso, respeite isso, separe na sua cabeça ali o que você aprendeu com o antigo. É importantíssimo. Coloque sua pele no jogo. É isso quem é empreendedor. Eu passei por isso me deu uma escola violenta, foi muito positivo. Quando você coloca sua pele no jogo, a história fica outra. Né, as coisas aqui que eu estou apresentando, elas se conectam, elas têm algumas sinergias, né? Quando você fala em colocar sua pele no jogo, cara, não adianta você colocar só o pezinho na piscina. Ou você coloca sua pele no jogo quando você tem essa mente, essa capacidade de empreender, ou senão você sempre vai ficar no meio do caminho, tá? E, por fim, não menos importante, mas para fechar tudo isso, seja humano. A gente precisa que a população, que o mundo seja mais humano. Então, faça a sua parte, seja mais humano, entenda, procure entender, procure ter empatia. Lembra que a gente falou dos soft skills? Procure ter empatia, sabe? Exercite isso, trabalhe a paciência, trabalhe a empatia. É importantíssimo, tá? Aqui a indicação, então, que eu quero deixar para vocês é o livro A Lógica do Cisne Negro, tá? É do Nassim Nicholas Taleb. Ele escreveu um outro livro também que é muito interessante, que é A Lógica do Cisne Negro, né? Esse livro é o Antifrágil, tá? É o mesmo escritor. Quem não leu também A Lógica do Cisne Negro, vale a pena, tá? Fica a minha indicação para vocês. E, para finalizar aqui, o meu contato, tá? Queria agradecer, obrigado vocês, de coração mesmo. Espero que vocês tenham se transformado, espero que vocês estejam repensando e essa provocação minha tenha, de fato, mexido um pouco você da cadeira. Esse é o meu objetivo. Beleza? Espero rever vocês, encontrar com vocês numa próxima palestra, e será um prazer me conectar com vocês através do meu Instagram, @GustavoZobaran, o LinkedIn também é Gustavo Zobaran. Prazer, e vamos que vamos, colocando a pele em jogo, seguindo a vida. Um abraço para todos vocês.